Graça e paz, sou o pastor Paulo Gregório, fundador do discipulopreparado.com. Neste segundo vídeo, continuarei lhe falando sobre como você pode concretizar o seu sonho de pregar eficientemente a poderosa Palavra de Deus. Sabe qual será a maior satisfação que você irá ter ao pregar eficientemente a Palavra de Deus? Quero lhe dizer que não será quando você ver a igreja se alegrar com a sua pregação. Isto é muito bom, mas não deverá ser a sua maior satisfação. Não será quando os irmãos lhe procurarem ao final do culto para parabenizá-lo por sua pregação. Não. Aliás, o bom pregador sabe que isso irá acontecer, mas ele também sabe que a glória pertence unicamente a Deus, pois ele foi apenas um canal por onde passou a palavra de Deus diretamente do coração de Deus para a igreja. Você deverá se preparar desde agora para jamais aceitar a glória que pertence a Deus, mas sempre dirigi-la para Ele. Agora, isso não quer dizer que você deverá ser mal educado em suas respostas, afinal, os irmãos inocentemente irão lhe cumprimentar na intenção de demonstrar gratidão por você ter abençoado a vida deles. Você deverá educadamente agradecer, mas sempre direcionando a glória para Deus. Mas, será que sua maior satisfação será constatar que estão comentando positivamente a sua pregação nas redes sociais? Que alguns estão compartilhando fotos suas ou com você e até mesmo postando vídeos de sua pregação? Não, esta não deve ser sua maior satisfação, embora esses fatos são importantes para você mensurar quanto a sua pregação está se identificando com as pessoas. A sua maior satisfação deverá ser constatar que a mensagem que você pregou foi verdadeiramente palavra de Deus. E essa constatação você fará quando ver os resultados, a ação dessa palavra na vida das pessoas, operando transformação, consolação e edificação. A sua maior satisfação será ouvir essas expressões por parte dos irmãos. Deus falou comigo, Deus me respondeu, Deus me despertou, Deus me confortou, Deus me animou, Deus me curou, Deus mudou os meus passos. Quando essas coisas começarem a acontecer em sua vida, você irá se destacar como um bom pregador da poderosa Palavra de Deus. Agora, vou ser sincero, você deve se preparar para lidar com alguns problemas que acontecerão quando você começar a se destacar como um bom pregador. Um desses problemas é que você terá mais oportunidades para pregar, seja por convite, seja por convocação do seu pastor, do seu líder. Isto irá requerer de você uma maior dedicação, seja ao seu preparo espiritual, através de mais oração, jejum e santificação, como também mais tempo para o estudo da Bíblia e para o preparo de novas pregações. Seu tempo ficará mais escasso por seu maior comprometimento com a palavra. Outra coisa que irá acontecer, se prepare para lidar com isto, é a inveja de alguns, quando perceberem que a igreja passará a gostar de lhe ouvir e que você terá mais oportunidades para pregar. Aprenda a abençoar os invejosos e a superar isto. Você pode achar que isso é impossível, jamais acontecerá na sua vida. Mas eu lhe digo que é totalmente possível você viver todas essas coisas. Conforme lhe disse no vídeo anterior, se você tem fracassado em suas tentativas de pregar, é porque não lhe ensinaram adequadamente como preparar uma pregação. Quando você aprender a formatar como pregação a mensagem que recebe de Deus, então essa história irá mudar. Não pense que aprender isto é muito difícil, que você não conseguirá. Você pode aprender tudo isso através de uma didática moderna que ensine o passo a passo na elaboração de uma pregação. Uma pregação é composta de partes básicas que lhe dão a sua estrutura homilética. Quando você aprende quais são essas partes básicas e principalmente como você pode montar uma a uma, então você começa a preparar esboços de pregações com muita facilidade. Para isto, você precisa treinar sua mente, para que ao estudar a Bíblia, você comece a formatar essas mensagens automaticamente. Com certeza, existem tarefas que você executa com incrível facilidade, não é verdade? Eu lhe pergunto, como você começa qualquer coisa que pretende fazer?
Evidentemente que é pelo começo. Por exemplo, um construtor, para levantar um muro, ele começa pela base, o alicerce. Ele terá que, inicialmente, cavar para as brocas, concretar as sapatas e os alicerces e, depois que solidificar, começar a erguer o muro tijolo a tijolo e, finalmente, o acabamento com o reboco. Tudo tem a maneira certa e deve ser feito na ordem correta. Outro exemplo, uma cozinheira preparando um bolo. Ela tem que juntar cada ingrediente na hora certa e na maneira correta, para depois colocar a mistura em uma forma preparada e depois levar ao forno em uma determinada temperatura para, no tempo certo, retirar o bolo pronto. Tudo tem que ser feito com os ingredientes certos, na ordem certa e da maneira correta. Imagine colocar os ovos com o leite e a farinha e tentar fazer claras em neve. Ou o construtor levantar o muro sem os alicerces diretamente no solo. Ambas as tarefas não obterão o resultado desejado. Da mesma maneira, uma pregação. Para montarmos uma boa pregação, devemos fazer com os elementos certos e na ordem determinada. De outra maneira, a pregação fracassará. O motivo de suas pregações não terem dado certo é esse. Faltaram elementos básicos que não foram colocados da maneira certa e na ordem correta. Se você aprender quais são os elementos que deve colocar em sua pregação e qual a forma correta deles serem colocados e qual a ordem que devem estar, pode ter certeza que suas pregações serão compreendidas e recebidas pela igreja e farão o efeito desejado no coração das pessoas. A boa pregação tem uma ordem certa para a sua construção. Tem que começar por sua base, que é o tema. O tema da pregação é a ideia central dela, a sua base, o seu alicerce. É sobre o tema que todas as demais partes da pregação devem ser construídas. Portanto, a primeira coisa a ser feita para se preparar uma boa pregação é justamente essa: elaborar um tema forte, expressivo, totalmente bíblico, que será o alicerce da sua pregação. O tema bem elaborado, consequentemente, produzirá uma pregação eficiente, desde que as demais partes sejam corretamente montadas sobre ele. Infelizmente, a grande maioria dos pregadores não sabe o que é um tema, confundindo com título ou assunto, e por isso as suas pregações são difíceis de compreender e de acompanhar. Quando você aprende a elaborar corretamente um tema, facilita muito a preparação das demais partes da pregação. Existe uma técnica que simplifica a elaboração de temas, e quando você a assimila, treina a sua mente para elaborar temas automaticamente, e consequentemente você montará esboços com facilidade. Isto é o que dizem meus alunos, que tinham tanta dificuldade em preparar uma pregação, mas que agora que aprenderam a técnica de elaborar temas, suas mentes estão elaborando temas automaticamente. Ao ler a Bíblia, quando ouvem outros pregadores ou mesmo quando estão apreciando um louvor. Os temas começam a se formar diante dos seus olhos. Resumindo o que tenho falado até agora. Você tem dificuldades atualmente em pregar por não saber como formatar, como pregação, a mensagem que recebe de Deus. Mas você poderá aprender as técnicas que lhe ensinarão como fazer isto, e assim poderá montar pregações com muita facilidade. E essas pregações serão compreendidas e recebidas pela igreja, que responderá positivamente às mensagens de Deus em sua boca. Bem, este vídeo está se tornando muito longo, então fique atento à sua caixa de entrada, que estarei lhe enviando por esses dias um e-mail com o link para o próximo vídeo, quando lhe falarei com mais detalhes sobre como você pode aprender essas técnicas homiléticas que lhe capacitarão como pregador com excelência da poderosa Palavra de Deus. Deus lhe abençoe, lhe fazendo conquistar seu sonho de pregar eficientemente a sua palavra. Até o próximo vídeo.